Que sou um conservador, sim, sou um cristão, praticante do evangelho contra a revolução. Não aceito sua ideologia assassina. Vocês acham que eu não sei o que aconteceu lá na China? Fala galera do YouTube, mais uma gravação aqui, certo? Mais um vídeo do canal Contra a Revolução. Na verdade, para passar umas pequenas orientações, não é, acerca desse clima político aqui em Olho d'Água das Flores, no sertão geral, não é? Estamos em clima de eleição, na verdade, e nós podemos notar de maneira muito clara que nesse período realmente o clima fica tenso. As pessoas realmente acabam fazendo disso algo sério demais, a ponto de a gente perceber de maneira muito clara uma certa guerra que existe, não é, de partidos aqui. Eu sei que é uma disputa, não é? E política, a gente tem que ser claro, política é disputa por poder, certo? Eu não entendo política a partir dessa perspectiva, mas é a realidade que está ao nosso redor aqui. Isso é o nosso contexto, certo? Então é muito importante entendermos isso aí. É uma luta por poder. Todavia, aqui no sertão, não é? Eu creio que no Brasil todo é assim, na verdade. As pessoas fazem do período político, do período das eleições, na verdade, como se fosse uma guerra religiosa, uma guerra santa, entende? Então cada candidato vai usar o seu discurso populista para se promover e até para se promover nesse sentido, certo? Pisando nos outros, né? Tipo, difamando outros candidatos. E as pessoas acabam adotando esses discursos para si, sabe? E fazem desse discurso dos candidatos, né? De algum candidato, o seu próprio discurso, não é? Então os candidatos se defamam, não é? Ele é isso e aquilo, e as pessoas repetem isso e fazem disso sua bandeira e brigam por causa disso aí, militam por causa disso. E isso não é, na verdade, uma guerra do bem contra o mal. A gente não pode entender política desse jeito. Não é uma guerra do bem contra o mal. Se nós ficarmos agindo dessa forma, nós só vamos arrumar problemas para nós mesmos, não é? Isso é uma realidade. As pessoas acabam deixando a amizade de anos, não é? Por causa de um período curto de eleições. Isso é muito estranho. Não é uma coisa feia realmente que acontece aqui no sertão. Por isso, tome cuidado, tenha consciência das coisas, certo? Se você ficar agindo dessa forma, com toda essa paixão, com toda essa entrega, certo? Em prol do seu candidato, né, ou tratando como se fosse um semideus, como se fosse alguém irrefutável, perfeito, e por causa disso você trata o outro como se fosse o próprio demônio, não é? Você está entendendo política de uma maneira muito errada. E não é assim que a gente compreende política, não é? Por causa desse tipo de pensamento, é mais ou menos assim, as pessoas estão dispostas a ajudar tal candidato. Mas aí, porque ele não ganha, elas militam contra o outro, em vez de ajudá-lo também em sua gestão. É assim que funcionam as coisas, não é? Infelizmente é desse jeito. Então há todo esse pensamento estranho, certo, que predomina aqui em nossa região, e nós temos que lutar contra isso aí. Não podemos agir da mesma forma. Então não entenda a política como uma luta do bem contra o mal, certo? Também não fica adotando os discursos dos candidatos, não. Porque o meu candidato é honesto e o outro candidato é a pura corrupção. Se formos analisar por questões morais, por erros que as pessoas cometem, por crimes, certo? Nenhum deles passaria. Entende? Se você é um cristão, por exemplo, e você for avaliar candidatos por critérios bíblicos cristãos, você vai ver que nenhum deles passa, certo? Nenhum deles vão passar por esses critérios, tá bom? Então, reavalie o seu modo de pensar, entenda a situação. De fato, é um jogo de poder, nada além disso. A outra questão importante para a gente entender é que, principalmente para o pessoal que está estudando mais sobre as questões filosóficas da política, entendam, nós não temos um candidato de direita aqui, certo? Pelo menos não a nível de prefeito. Nós não temos um candidato que tenha entendimento real dessas questões filosóficas, não é, ideológicas. Nós não temos. Então não é uma luta aqui da esquerda contra a direita. É claro que no plano geral certo? Porque há influências de maneira muito clara dessas correntes, não é, filosóficas, e o esquerdismo tem de fato causado muita influência e batido muito na cultura nordestina. Eu já tenho percebido que o Nordeste tem perdido muito da sua cultura. Então eu percebo já uma mudança na sociedade devido a essas ideologias esquerdistas que só de fato destroem a família, a economia, a sociedade no geral, certo? Existe influência sobre isso? Existe. Nós sabemos disso aí. Todavia, o que está acontecendo agora não é semelhante às eleições presidenciais daqui para 2018. Se der tudo certo pro lado de Jair Bolsonaro, ele de fato é um representante da direita. Ele é conservador de fato, certo? Mas não é a nossa realidade aqui no Nordeste. Então o que nós precisamos fazer, na verdade, é entender que não tem essa guerra de direita contra a esquerda aqui, certo? E a partir daí, na verdade, nos posicionarmos em ajudar os futuros políticos aqui, não é? Em ajudar para que eles possam entender também. Então não é só essa questão de ficar criticando.
Criticar todo mundo critica, isso é uma falácia muito estranha no nosso país, onde as pessoas dizem que todo político é ladrão, só que as pessoas que falam que todo político é ladrão são os que colocam os ladrões lá, não é? Se é que são de verdade. Então isso é uma falácia, porque ninguém conhece cada um pessoalmente, então é pegar um discurso e tornar algo geral. Isso é tática realmente de esquerdismo mesmo, certo? É o que está na mente do brasileiro, infelizmente. Então, o que nós precisamos fazer é não ficar apenas criticando, mas fazer a nossa parte também. Se nós temos nos preocupado em aprender um pouquinho mais sobre a filosofia política, que nós venhamos entender, então, essa guerra ideológica que existe no nosso país, para ajudá-los a compreender também, porque a realidade consciente dessa guerra não está na vida de tais candidatos. Por isso é muito importante que você entenda isso aí. Outra questão importante, você vai avaliar, por exemplo, vereadores para você votar. Você tem que entender primeiro qual é o papel do vereador. Por que eu estou falando sobre isso? Porque se você não entende o papel do vereador, você vai votar em pessoas que vão estar com discursos de separação de classes. Por exemplo, um vereador vai se candidatar a tudo e o seu discurso é esse: eu vou lutar pelos motoqueiros, eu vou lutar pelos vaqueiros, eu vou lutar para ter fé sem olho d'água, eu vou lutar para ter esse... Isso não é papel de vereador. Não é ficar prometendo esse tipo de coisa, certo? E não é essa forma dele agir como vereador. Ele não foi designado para isso. Se a população não perceber que essas pessoas só estão ali por poder puro, é poder por poder, mas não tem responsabilidade de cumprir a sua função como vereador, vão ficar entregando voto à toa. Vai ser um voto inútil. Então a gente tem que ter consciência do papel do vereador, certo? O vereador é um fiscal, ele tem que fiscalizar, entendeu? O executivo, o legislativo, ajudar a legislação nesse sentido e estar em favor do povo, certo? Fiscalizando todas as verbas que chegam para a aplicação dos projetos que são realizados na cidade, para que ele impeça de alguma forma, certo? Alguma forma de corrupção, de desvio de dinheiro. Se um vereador, por exemplo, ele não sabe ler direito, é uma pessoa semi-analfabeta, ele não tem condições de fazer esse tipo de trabalho. Não tem. E a coisa mais comum que nós vemos aqui na nossa região do Nordeste são pessoas, né, são vereadores que foram eleitos pelo povo, mas que não têm a menor condição intelectual de estar administrando nada, de estar compreendendo nada, nem sequer de entender o que está sendo lido numa ata, gente. Isso é terrível, certo? Vereadores semi-analfabetos. Isso é terrível, terrível. Se a gente não tiver consciência, infelizmente esse quadro não vai mudar nunca, tá certo? Uma outra questão, então, para mim finalizar, na verdade, a questão da compra de voto. Ninguém aqui é menino, você sabe muito bem que isso acontece muito na nossa região. Infelizmente, é assim que o pessoal trabalha com política aqui. Todavia, nós sabemos que isso é errado, é crime, ok? Por isso é importante que você entenda uma coisa, certo? Diga não à compra de voto. Se algum político, se algum candidato aí vier bater na sua porta, oferecendo aqueles velhos R$50, aqueles velhos R$20, um botijão de gás, dinheiro para remédio, certo? O conserto das telhas da sua casa, não importa, o financiamento da sua moto, não importa. Qualquer suborno que ele venha te oferecer, não é? Rejeite isso, porque se você não rejeitar, você está sendo igual a ele. Aí qual é o sentido, por exemplo, de você falar que político é corrupto? Isso é pura hipocrisia do brasileiro. Essa é a frase que está na boca do brasileiro, mas o brasileiro é igual aos políticos que eles acusam, certo? Temos que lutar contra essa realidade, dizendo não a isso aí. Então, se chegar um vereador, um candidato a vereador, um candidato a prefeito, te oferecendo dinheiro para votar nele, te oferecendo realmente suborno, fazendo proposta, daí você já tira o caráter da pessoa. Aí você já percebeu o caráter da pessoa, não é? É uma pessoa realmente que não tem condições nenhuma, na verdade, de ganhar, porque tem boas propostas, porque sabe realmente interagir, administrar alguma coisa. Não é à toa que está tentando se garantir subornando o povo. E o povo todo que vai aceitar suborno, não é? Infelizmente é assim. Então toda política é a mesma coisa, não é? É o dinheiro que move a política. Infelizmente é assim. Nunca você vê um candidato que está trabalhando com relação a dar consciência para as pessoas, não é? Consciência ideológica para as pessoas, filosóficas acerca da política, para que as pessoas entendam e possam, de maneira consciente, votar, não é? Votar. Não é isso que acontece. Por isso, combata esse tipo de coisa. Nós precisamos deixar de ser aqueles que só reclamam. Nós precisamos ser a diferença. Entendam isso aqui. Precisamos ser a diferença que nós esperamos, que nós tanto cobramos. Se não fizermos a nossa parte em dizer não a políticos corruptos, a pessoas que querem se promover e governar sem condições alguma, certo, de moral, intelectual ou nada, infelizmente nunca vai mudar nada em nosso sertão, certo? E nós sabemos muito bem que política aqui é uma coisa nojenta, é estranho, é uma guerra, é uma vingança de um para com o outro, é uma difamação terrível. Por isso, faça a sua parte, rejeite, certo? Se um vereador, se um candidato a vereador, na verdade, ou um candidato a prefeito, ou te oferecer dinheiro,
sei lá, em alguma situação para você votar nele, perceba uma coisa, de repente está passando por uma dificuldade e você tem que se ligar numa questão aqui importante. Se essa pessoa tivesse preocupação com você de verdade, ela, sem precisar de ser um pré-candidato, sem precisar de ser um candidato em si, ou alguém que está administrando o município, ela te ajudaria como pessoa. Ela não precisaria usar esses subterfúgios, né, até o seu próprio título em si, ou a sua candidatura, para estar chegando até você. Se a pessoa chega em você, principalmente nesse período, é porque ela não quer o seu bem, ela só quer o seu voto. Essa é a grande realidade. Quando a pessoa quer o bem do outro, ela faz esse bem de graça. O bem tem que ser feito gratuito, não tem que cobrar por isso. Entendeu? Então é muito mais são, mais sábio você pedir ajuda para os seus vizinhos, para os seus parentes, para pessoas que você conhece, do que ficar submetendo a estar recebendo dinheiro de políticos, porque o objetivo deles, certo, populista como são, é simplesmente ganhar voto. Não é em cima disso aí. Então faça a diferença. Esse é apenas um recado aí do canal Contra a Revolução. Com essas ideias, porque isso aí não cola aqui. Sou um conservador, sim, sou um cristão, praticante do evangelho contra a revolução. Não aceito sua ideologia assassina. Vocês que eu não sei o que aconteceu lá na China. Ignorantes, patéticos, políticos, a sua utopia só termina em genocídio. O que vocês querem? Regime totalitário, marco civil da internet. Eu não sou otário, diferente desses rappers.